Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Milhões de brasileiros estão de olho nas discussões da reforma da Previdência. O assunto deve ser um dos destaques aqui na Câmara neste primeiro semestre de 2017. A gente recebe aqui no Palavra Aberta o deputado Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, para falar sobre a proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Deputado, o que o senhor destacaria, que pontos devem ser mais difíceis nessas discussões aqui da reforma da Previdência? Primeiro, Cláudio, acho que é importante a gente fazer uma preliminar que é fundamental pelo momento histórico que o país vive. Há muito se fala em reformas estruturantes, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária. No entanto, pouco tem sido feito ao longo desses anos. E ao não fazer, a omissão, principalmente de nós políticos, de não pautarmos esses debates, vai gerando um passivo. E esse passivo vai aumentando a cada dia, uma bola de neve. Muito bem. O presidente Michel Temer, ele tem decidido e já colocou como meta do seu governo de ser um governo de transição e que vai tocar nas questões estruturais do país. Será seguramente o governo das reformas. O teto de gastos aprovado no final do ano passado já foi uma sinalização muito importante de que o país não vai continuar nessa roda viva de gastar muito além do que arrecada. Outras pautas também fundamentais, o presidente Michel Temer está tendo a coragem de tocar. A reforma trabalhista e também a reforma previdenciária. Veja que só com isso, só com a postura política do presidente Michel Temer e com a articulação dele no Congresso Nacional, que tem garantido a maioria absoluta para as votações importantes, só com essa disposição política e com o apoio no Congresso Nacional, o presidente Michel Temer, nesses pouquíssimo tempo de governo, o país já está sentindo melhoras. Nós já reduzimos a nossa inflação, a nossa taxa de juros já reduziu e pretende chegar a 9% até o final desse ano. Nós estamos combatendo o desemprego, ou seja, já há sinalizações do mercado de que o país, com credibilidade, com respeitabilidade e com um horizonte, o país está voltando para o trilho. Então isso é fundamental. E essa reação positiva do mercado está linkada, tem todo o nexo com a postura do presidente Michel Temer e principalmente postura de respeito ao parlamento. Todas as discussões estão sendo feitas em conjunto com o parlamento. Aqui não se fala de uma medida unilateral, não se fala de enquadramento da base política do governo, não se fala em nada disso. Se fala com discussão aberta e com muito debate. Pois bem, as reformas são necessárias, a gente sabe. A reforma da Previdência, mais ainda. Por que mais ainda? Porque ou nós mexemos com coragem agora, nós entramos para dentro desta reforma, vamos estudar, vamos ver a melhor forma de fazer isso. Ou nós fizemos isso agora, ou daqui a 20, 25, 30 anos, menos ainda, 25 anos, nós vamos ter comprometidas as nossas aposentadorias. A sua, a minha, dos nossos filhos. Nós vamos ter as nossas aposentadorias absolutamente comprometidas. O país não inventa, o país não pode fabricar dinheiro porque senão gera inflação. O país não pode aumentar a sua carga tributária porque já é uma das maiores do mundo. Nós não podemos aumentar a nossa carga tributária. E nós temos uma previdência que é deficitária. Nós temos uma previdência que fechou o ano passado com 180 bilhões deficitária. Pode chegar a 200 e poucos bilhões. Então, nós botamos um freio de arrumação nisso e vamos pensar e projetar uma previdência saudável do ponto de vista financeiro para os próximos 30 anos, ou nós vamos comprometer, sim, a aposentadoria dos nossos filhos e a nossa própria. Então, a postura do presidente Michel Temer, ele é muito corajosa e responsável. Agora, voltando à pergunta, quais são os pontos que devem ser mais trabalhosos? É a idade mínima? É a paridade lá entre homens e mulheres? Seguramente a idade mínima. Acho que todos os temas são polêmicos, porque na medida que tu começa a mexer em pontos importantes que contrariam interesses, é normal as corporações, e é salutar que façam isso, elas reagirem para o debate político. É absolutamente salutar e importante até que se faça no regime democrático.
Por tudo que eu tenho conversado, tenho visto e tenho dialogado muito com todos os setores, pelos os que me procuram e tenho lido sobre o tema, certamente a reação sobre os 65 anos tem sido uma reação muito ativa que nós temos percebido. Há uma reação também dos professores que reivindicam manter sua aposentadoria especial. Veja que todos têm argumentos razoáveis, né? O professor, que é uma classe tão importante, uma categoria tão importante para o país, que trabalha com a educação, responsável pelo desenvolvimento sustentável do país, o professor tem que ter um estímulo a mais, quem sabe. Esse é o argumento deles. Então, essa é a discussão que nós fizemos. O trabalhador rural, que trabalha em condições muitas vezes insalubres de trabalho, lá no interior, sem condições adequadas de trabalho. O trabalhador rural talvez tenha que ter um tratamento diferenciado também. Então, são temas polêmicos, são temas que são sensíveis e o debate tem que acontecer aqui, né? Eu acho que todo o amadurecimento ele está sendo feito ao seu tempo na comissão e depois no plenário da Câmara dos Deputados, que é quem vai dar a voz, a palavra final aqui na Câmara dos Deputados sobre esse tema. Vocês, deputados, têm recebido algum tipo de pressão popular? Vocês têm sido procurados por categorias profissionais, por gente que se sente prejudicada pela reforma? O senhor tem sentido isso? Temos, claro, desde a saída de aeroportos até nas ruas. Mas uma pressão legítima, viu? Sim. Quer dizer que não é uma pressão... Claro, reivindicações. Exato, não é uma pressão deseducada, não é uma pressão mal educada, agressiva. São pressões legítimas de organizações de trabalhadores que querem participar do debate e querem fazer suas vozes serem ativas. Nós temos, eu não sou membro titular da Comissão de Previdência, da Reforma da Previdência. A minha comissão é a Reforma Trabalhista, que é um outro tema importante também, que o Brasil está... o presidente Michel Temer está tendo iniciativa de mexer nisso, né, com a nossa CLT, enfim. Mas na Comissão de Reforma da Reforma da Previdência, que eu não faço parte, eu tenho acompanhado e observado, na medida do tempo, muitas audiências públicas. Então, se está tendo uma oportunidade muito rica de os parlamentares ouvir as mais diversas opiniões sobre isso. E entre essas diversas opiniões de categorias, de sindicatos, de representativas de categorias profissionais, paralelo a esse debate todo, e junto com esse debate todo, está a questão dos números, né? Ontem nós tivemos aqui na bancada do PMDB a visita do ministro Henrique Meirelles, com o Caetano, que é o nosso responsável lá o técnico responsável que encaminhou o projeto da reforma da Previdência. E os números são frios, né? Os números falam-se por eles, né? Os números são insensíveis, os números não olham para a especificidade de cada categoria, para as particularidades. E os números demonstram uma insolvência da nossa Previdência se nada for feito. O que os números nos mostram, com os gráficos, com as estatísticas, é que nós estamos deficitários e que nós vamos partir para a insolvência se nada for feito. Então, o equilíbrio que nós temos que ter, e aqui é a casa para isso, né? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, ela é a casa do povo. O equilíbrio que nós temos que ter é exatamente esse, entre ter a sensibilidade para ver o que realmente é necessário, importante para o país, para ver as reivindicações, as preocupações e as mazelas de cada categoria e equilibrar isso com os números para que a gente tenha um sonho real, né? Nós não podemos ter um sonho que não seja real. Um sonho real que é dar tudo para todos, sermos um Estado absolutamente generoso, porém encaminhando-se para a insolvência. E se o país partir para a insolvência na sua previdência, Cláudio, isso terá reflexos, tem reflexos em toda a nossa economia. E isso nós não podemos fazer, né? Então nós temos que, neste momento, dar um passo à frente, né? Sinalizar para o mundo de que o país está vivendo a sua reforma da Previdência com responsabilidade e com justiça social, o que é o mais importante. Deputado, muito obrigado pela entrevista e boa sorte aí nas reformas, nas duas que o senhor está acompanhando aí mais de perto. Eu que agradeço, quero estar sempre à disposição dos nossos ouvintes, do povo brasileiro. Mande seus e-mails, participe dos debates. Aqui é a casa do povo brasileiro e é a casa onde nós vamos tomar as melhores decisões, com certeza. Muito obrigado.
Eu conversei com o deputado Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, sobre as reformas Previdência e Trabalhista. Esta e outras edições do Palavra Aberta também estão na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigado pela audiência.